Então, bom dia pessoal, seja muito bem-vindo. Hoje teremos mais uma palestra aqui dentro do nosso ciclo de palestra da Turma da Autocada de São Paulo. E hoje a nossa palestra será com o Coronel Afonso. Ele daqui a pouco vai se apresentar aqui. Pois bem, mas eu queria inicialmente registrar a presença aqui do Brigadeiro Gabriel, o desembargador Antônio Maria Lopes, o capitão de Marinha Guerra Bruno, que é presidente do Conselho Fiscal do Círculo Militar, tenente coronel aviador Monteiro, que é representante do comandante 4º Comar, major brigadeiro Tuar Macedo. A todos, muito bem-vindos, estejam à vontade. E passaremos agora aqui sobre o currículo do nosso palestrante, um currículo muito bonito, extenso. Nós vamos ver alguns pontos mais interessantes. Coronel Afonso Henrique Rodrigues de Souza, paulista, natural aqui de São Paulo, é da turma de 1968 da EPK e aspirante aviador da Academia da Força Aérea, turma de 1974. É coronel aviador, veterano da FAB, seja muito bem-vindo. Ele possui o curso de piloto de ataque em Natal, foi instrutor de voo da Academia da Força Aérea e na Base Aérea de Santos, instrutor de voo de helicópteros, piloto de transporte, foi comandante do CPUR da Aeronáutica lá em São José dos Campos, foi diretor do Instituto de Proteção ao Voo também lá em São José dos Campos, possui 4.000 horas de voo em diversas aeronaves da FAB, é bacharel em Administração Pública e Privada pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, pós-graduado em Organização e Métodos pela Fundação Getúlio Vargas, Brasília. É um currículo muito interessante, profissional, e trabalhou também longos anos no Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, lá em São José dos Campos, na área de contrapartidas tecnológicas, comerciais e industriais, offsets, para a FAB e empresa privada. E proferiu inúmeras conferências sobre esse tema no Brasil e no exterior. E o coronel Afonso é um escritor também, interessante. Ele já publicou 2 livros agora no ano passado, talvez pudesse até depois dar informações a respeito. 3 livros já? Escreve muito bem, Então tem uma faltou aqui. Saiu ontem. Então tá bom. Coronel Afonso, seja muito bem-vindo. O microfone é todo seu, esteja bem à vontade. Muito obrigado, Coronel Américo. É um prazer enorme. Eu vou já tomar posse aqui desse instrumento eletrônico interessante, primo do Joel. Primeiro, bom dia a todos. O Brigadeiro Basile também está presente aqui entre nós. Ele não tinha sido apresentado ao Coronel Américo, mas chegou a tempo. Eu queria agradecer muito a turma da Sucata. E como eu disse ao Coronel Guerra, Sucata é um nome de enfeite, tá? Porque aqui há anos e anos, para não dizer quase milênios, de experiência, de conhecimento, de tudo, ok? Somos e devemos ser espelhos para a sociedade jovem que está aí presente, nos observando. Então, é importante que isso fique muito claro para nós, né? Sucata é enfeite. Enfeite é bonito, né? Ok? Bom, o tema que me foi colocado, ou que foi sugerido, é compensar boa política, desenvolvimento tecnológico pelo offset. E aí eu vou fazer uma apresentação muito rápida, já que está colocada aqui. Eu fui inaugurado em São Paulo em 1950. Cheguei aqui na capital. A minha formação, já foi falado rapidamente aqui, aviação de ataque em Natal, depois de aspirante em 74, aviação de asa rotativa, de transporte,
bacharel em administração, pós-graduado, 14 tipos de aeronaves, cerca de 4.000 horas de voo, instrutor da Academia Oficial do Corpo de Cadetes de Aeronáutica, oficial de inteligência do Gabinete de Aeronáutica, do Ministro da Aeronáutica, aí, à época, comandante do CPOR, chefe da divisão de ensino da Escola de Especialista. Eu não esqueço dessa passagem minha pela EAR, que foi muito importante para mim, principalmente. Fui diretor do IPV, hoje ICEA, delegado do Brasil junto ao OAS, quando era diretor de um grupo de trabalho, planejamento e treinamento de recursos humanos para o CNS-ATM, gestão de tráfego aéreo em comunicação, navegação e vigilância. Então, passamos 2 anos indo a Montreal, fazendo parte do grupo de trabalho para a implantação do sistema que passou a ser implantado no mundo todo. Atividade de gestão da entidade já na reserva, a Obra Social Célio Lemos, em São José, eu fui presidente dela, é uma entidade que tem mais de 50 anos, tem mais ou menos a mesma idade do IFI, viu, Isaías? Exatamente a mesma idade do IFI, criado no mesmo ano. Hoje atende 312 crianças e eu cheguei a ser presidente lá com muita honra. Trabalhei 7 anos direto lá dentro. Palestrante, convidado pelo Global Offset Counter Trade Association, antigo GOCA, hoje chama-se GICA, que é sediado nos Estados Unidos, em Washington, e pelo ECO da França, que é o European Club for Counter Trade and Offset, em palestras no mundo para a divulgação do processo de offset no Brasil para conhecimento no exterior e troca de informações e conhecimentos, né? Eu consegui, já na reserva, introduzir o curso de acordos de compensação chamado CIA, que faz parte do currículo do IFI, hoje é ministrado uma vez ao ano, né? Instrutor do curso de introdução de processo de offset ao Ministério da Defesa da Colômbia. Em 2021 nós ministramos um curso lá que durou quase 2 meses, à distância, mas foi muito bom. E sou consultor para transferência de tecnologia via offset hoje. Quando se lembra de mim? Como disse o Coronel Américo, escrevi esses 3 livros. Esse aqui saiu ontem, exatamente pela data, 15 de novembro, o Brasil e a República. Então, esse só está disponível no Kindle pela Amazon. E participamos nós, eu, Madureira, aqui presente, nós, que é um livro que foi colocado a 28 mãos, se eu não me engano. É isso mesmo, Maduro? Foi, né? 56 mãos. Não, a mão só que escreveu. Coordenado pelo Coronel Saulo, lá em São José dos Campos. É um livro que faz reflexões e contos e fatos da vida de cada um que escreveu. Fizemos parte aí do processo. Bom, então vamos começar a nossa conversa a respeito de contrapartidas tecnológicas, industriais e comerciais mundialmente conhecidas como offset, ou seja, fora do contrato, fora do ajuste, né? Se você usar o termo em inglês, que seria isso. Alguns companheiros, num passado já razoavelmente distante, uma vez nós fomos fazer uma conversação para um grupo de oficiais das 3 forças, né, em Brasília, e o capitão de Mariguerra, à época, ele chegou para participar, e o título era offset e tal. Não era só eu que falava, tinha alguns outros oficiais também que falavam, e ele falou assim: poxa, é engraçado, mas a aeronáutica vai falar sobre tipografia, algo assim, porque offset é um processo, um sistema de impressão, né? Isso é conhecido. Aí, à época, aí expliquei a ele, né? Ele, não, comandante, é sobre um processo de transferência de tecnologia e tal. Aí ele parou para pensar e falou: nossa, não conhecia esse processo. Aí assistiu a nossa conversação e de grupos a mais, né, que existiam. Bom, por que nós fazemos, ou por que a Força Aérea, e hoje as 3 forças, por força da determinação do Ministério da Defesa, que congrega as 3, fazem ou praticam o processo de offset, ou seja, de contrapartidas tecnológicas, industriais e comerciais. Qual é a ideia?
Qual foi a ideia e qual é e continua sendo? Quando nós temos, cada um de nós tem uma ideia e um objetivo, uma meta a atingir, nós buscamos fazer isso. Muitas vezes nós percebemos que sem mais alguém, essa meta dificilmente será atingida. Sem um concurso de mais outras pessoas, pelo menos mais uma, fica difícil para nós. Pode ser que com grande esforço, dispêndio financeiro e tudo mais, se consiga. Nada é impossível, claro. Né? A pesquisa tecnológica leva a isso, não há dúvida nenhuma. Mas, se nós queremos até ganhar um certo tempo no processo, nós buscamos exatamente completar o nosso mosaico com a ajuda de mais alguns. Da mesma forma, se nós temos que atingir um pico, né, na vida, temos que galgar degraus para atingir determinado objetivo também, muitas vezes a dificuldade é de tal ordem que, se nós não tivermos uma mão estendida, poderá ser até impossível. Então, aquele que estende a mão e nós conseguimos alcançá-la, temos a vontade de fazer isso, nós conseguimos chegar no nosso objetivo. E concluímos com uma confraternização, sem dúvida, o atingimento do nosso objetivo dali em diante. Isso nos dá a entender que compartilhar coisas é multiplicar recursos. É dessa forma que nós entendemos na Força Aérea. Nós vamos fazer um breve histórico a respeito, para poder contextualizar o processo. Compensar a boa política, desenvolvimento tecnológico pelo offset. Está aqui 3 grandes exemplos de utilização do offset junto a um contrato principal. Então, nós temos aqui o HXBR, né, o helicóptero da Airbus, 50 comprados, vamos comentar sobre isso. O nosso KC-390 está sendo um sucesso, não mais só aqui na América do Sul, mas também na Europa e até estendendo-se à Ásia. Eu li ontem que a Coreia está fortemente inclinada a adquirir também o KC-390. E aqui o nosso bravo FX-2 ou o F-39, o nosso Gripen, a nossa ponta de lança da aviação de caça brasileira no momento. Mais 2 estão chegando da Suécia para término de montagem no Brasil, já estão embarcados. Então, qual é o nosso objetivo? Vamos lá adiante. Entender o propósito, né? Saiamos daqui entendendo o conceito de compensação nos segmentos tecnológicos e industriais relacionados às aquisições do Ministério da Defesa no exterior. Os senhores vão dizer assim, mas o KC-390 é feito pela Embraer. Ele é um projeto nacional. Sim, mas ele é composto por inúmeros insumos exterior, cujos valores exigem que nós tenhamos capacidade advinda dessas aquisições pela própria Embraer para chegar a compor a aeronave como um todo. Ok? Também reconhecer os bons resultados no desenvolvimento tecnológico e operacional da Força Aérea Brasileira. Esse é o nosso objetivo hoje. Tem uma agenda rápida, histórico, motivação estratégica, princípios fundamentais, conceitos normativos e legislação. Não vamos ser cansativos, não. A palestra está montada assim um quanto acadêmica, mas nós tentaremos torná-la muito mais fácil para resolver a questão. Resultados importantes, isso é bastante interessante para nós vermos, porque muita gente desacredita, muita gente acha que foi uma perda de tempo, muita gente acha que não é uma melhor solução, muita gente acha muita coisa. Mas é fato que a Força Aérea e a indústria aeronáutica brasileira, que comanda a América Latina, sem dúvida nenhuma,
ela só ela perde, vamos dizer assim, a América do Norte, sem dúvida nenhuma, o grande irmão americano, e para algumas situações da Europa. No mais, nós estamos em pé de igualdade ou muito melhor. E por fim, uma conclusão. Quem foi o precursor, vamos dizer assim, daquilo que nós chamamos de offset no mundo? Logicamente que as trocas tecnológicas, isso é de priscas zeras. Isso vem de tempos imensuráveis. Mas, se nós formos verificar no tempo moderno, quem foi que realmente implantou essa ideia, esse processo, né, de offset? Os Estados Unidos é o principal percussor da prática de compensação. Vale dizer aqui, meus amigos, que o americano ele nega peremptoriamente ceder offset. Não que ele não faça, porque ele é exigido, mas ele não quer. Então, quando nós, só um exemplo para antecipar, quando a Boeing era uma das competidoras do programa FX2, a Boeing perguntou à Compaq, que é o comprador da força, em termos de desenvolvimento, se precisaria ter offset. Claro que a resposta foi sim, e um offset grande, um offset pesado. Quem vai pender a vitória, o sucesso para a aquisição será o montante de offset, principalmente, além de preço, logicamente, que não é o principal entrave, e sim qualidade operacional. Se ele atende os requisitos prévios que a força coloca e se o offset dele é válido, é bom. Então, o governo americano, ele reluta em apoiar, ele não apoia as empresas americanas. A Boeing não pode pedir nada ao governo americano de apoio, porque ela vai vender alguma coisa ao Brasil, ou seja lá quem for. Então, o governo americano não dá essa guarida de jeito nenhum. Isso foi fruto de um processo da quebra de 29 da Bolsa, que faliram metade das empresas americanas. Foi uma maior quebra americana, né? 2008 não chegou nem perto em relatividade com 29. E o governo americano houve por bem, logo no início da década seguinte, da década de 30, colocar uma legislação que exige o quê? Válida até hoje, não mudou nada. A Embraer, quando foi vender os bandeirantes para lá, teve que seguir a regra do American Buy Act. E não vendeu avião nenhum para a Força Aérea, para o Exército ou para a Marinha Americana, nem para a Guarda Nacional. Vendeu para a aviação regional. Bandeirantes atendeu a aviação regional lá. Então, na realidade, o American Buy Act é a principal lei americana sobre offset, embora eles digam que isso não é verdade. Mas é claríssimo, claríssimo. Então, eu já disse isso numa palestra uma vez, em Orlando, me convidaram para fazer uma palestra sobre o offset no Brasil e o americano. O americano fez de manhã e eu fiz de tarde. E ele assistiu a minha palestra de tarde, que eu assistia dele. Aí ele foi o FSI, se não me engano, a sigla era essa. É a BIND, norueguesa, convidou a gente para falar sobre isso. E quando eu citei, eu falei, os americanos têm a maior lei de offset do mundo. Chama-se American Buy Act. Ele deu uma risada lá atrás, ficou quieto. Falou assim, não dá para não concordar. O que essas ações, como é que ele começou isso? Reabilitação econômica europeia e do Japão no pós-guerra. Então, a Europa, vencidos e vencedores, ambos estavam destruídos na Europa, né? A Alemanha e Japão estavam vencidos e destruídos, né? Europa e extremo da Ásia. A França também destruída, embora considerada vencedora, aliada. A Inglaterra, complicada demais, não conseguia. Os grandes empréstimos que foram feitos através do Exim Bank, que não existia à época, tinha outros nomes, e colocações industriais, de transferências de capacitação industrial
para suportar e acelerar a recuperação. Os europeus tinham capacidade de fazer, estavam quebrados. O americano, pura e simplesmente, colocou à disposição e fez um acordo com eles sobre isso. Todos os países que estavam envolvidos na guerra, que sofreram diretamente na pele, bem como o Japão com o Plano Marshall, por exemplo, né? E nada mais é do que esse processo instalado. Então, aqui a gente nota que o europeu precisou ter esse apoio para se reerguer economicamente, industrialmente e começar a competir outra vez. O histórico da FARC, bom, todos nós conhecemos, né? 20 de janeiro de 41, bem da guerra. Olha lá, né? O ministro Salgado Filho, ali nos Afonso, e a criação. Uma das premissas para a criação, lembramos também, é a necessidade de enfrentar os ataques navais na costa, os submarinos, que levou ao estado de guerra em 42 do Brasil, enviando não só a Força Expedicionária, como também grupo de caça e grupo de observação, esquadrão de observação e ligação para a Itália. Tudo bem, criou-se uma força aérea, ou seja, uniu-se a capacitação aeronáutica do Exército, que existia, a capacitação naval, que existia, a aeronáutica, fundiu-se numa força só e colocou-se a Força Aérea para funcionar. E ela foi para a sua primeira missão logo de guerra. Se deu bem, foi um sucesso, vamos dizer assim, né? Fazemos parte dos vencedores. Ao mesmo tempo que nós, aqui mais uma foto da data da criação, ao mesmo tempo que nós entrávamos na guerra, os Estados Unidos foram atacados em 7 de dezembro de 41, Pearl Harbor, e declararam guerra imediatamente ao eixo Japão, Alemanha e Itália. E por necessidade imperiosa de logística, de transporte, de facilidade, encurtamento de rotas, o governo americano chegou à conclusão, o grande comando americano chegou à conclusão que precisaria utilizar o litoral brasileiro, Nordeste, como como eles chamaram depois, e nós também, de trampolim da vitória, a partir de uma região do extremo Nordeste, que foi Natal, né? E lá foi seria estatuído uma base com atendimento para o Atlântico Norte e para o norte da África, onde os acontecimentos de guerra estavam acontecendo. O governo americano colocou isso junto ao governo brasileiro. O governo brasileiro pedia hora para um lado, hora para o outro, até que os submarinos alemães começaram a tomar conta da costa brasileira e começaram a afundar os nossos navios. E aí o governo Getúlio Vargas entrou em acordo com Roosevelt e cedeu a base, a região da base aérea de Natal, foi construída, ela existia um pequeno aeródromo na época só, e aí foi construída toda aquela base que nós vivemos lá, quem foi aviador e passou por lá se conhece. Mas foi feita uma solicitação, mas a força estava nascendo, sendo enviado para a Itália, daí a pouco iria. E o americano pleiteou um terreno que para ele era importantíssimo, como foi, passou 3 anos lá ocupando e voando para o norte da África e voltando, transportando carga e gente. O governo brasileiro fez o seguinte: desde 40, mais ou menos, 30 e tanto, o coronel Macedo Soares, depois general, ele era engenheiro ferroviário. E ele tinha uma planificação junto ao governo de fazer a Companhia Siderúrgica Nacional. Uma siderúrgica. O Brasil não tinha uma siderúrgica, nós não fabricávamos nem bicicleta, né? Não fabricávamos quase nada, o parque industrial nosso era pífio. Nós tínhamos dificuldade enorme para acontecer tudo isso, porque nós não tínhamos metalurgia desenvolvida.
tudo vinha de fora, né? Até trilho de trem trazíamos de fora. Complicado, né? Um país nesse nível tecnológico. Na década de 40, quando a Europa já era extremamente mais desenvolvida, a América do Norte da mesma forma, caminhando para um desenvolvimento maior ainda, nós ainda claudicávamos nisso, né? Eu lembro que, eu estou falando em 40, 41, né? 42, na década de 40, início dela. Nessa época, a Argentina fez o primeiro protótipo do PUC-1, avião a jato, em 47. O voo primeiro, né, o projeto é de 41, 42, por engenheiros alemães e argentinos, lá em Córdoba, na Argentina. Esse avião nunca passou do segundo protótipo. Então, eu costumo dizer que os argentinos, eles construíram uma indústria aeronáutica muito anterior à nossa, né? 30 anos anterior à nossa, mas era que nem o voo de galinha, né? Subia e descia. Pulava e descia de novo. Pulava e descia. Até hoje não conseguem fazer muito mais do que já fizeram. Quase nada. Mas capacidade eles tinham para poder fazer. Processo de marketing, processo de conseguir vender, era outro problema. A contrapartida principal, então, que o governo brasileiro solicitou, ou quase exigiu, aos americanos, que houvesse a construção da CSN no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. O comandante Amaral Peixoto era o interventor do Rio, que era genro do presidente. E aí ele escolheu Volta Redonda. Escolheu Volta Redonda, no estado do Rio, e começaram a... Foi feita a... Aqui, ó. O decreto de criação é 30 de janeiro de 41, 10 dias depois do nosso decreto de criação da Força Aérea. 10 dias. O foco, incrementar o processo de industrialização nacional. Sem aço, você não vai a lugar nenhum, né? Tá aí, outro dia, voltando do encontro de turma, eu passei por dentro de Volta Redonda, entrei naquela avenida e olhei para a direita, é quilômetro de Companhia Nacional de Siderúrgica Nacional, ao contrário. Ok? Então, é até um orgulho de ver aquilo, e ontem eu estava lendo alguma coisa também, eles estão com um capital de quase R$1 trilhão. É um absurdo. Capital enorme. Portanto, tem várias vertentes, né, de empresas. Aqui a nossa Força Aérea. Ela foi preparada com material excedente de guerra. Nós voamos o P-47 na Itália e trouxemos ele para cá. Dois esquadrões de caça. A criação dos parques de material aeronáutico foram acontecendo, né? Recife, Galeão foi o primeiro, Recife, Afonso e assim por diante. Qual era o foco? Aumento da capacidade do conhecimento aeronáutico. Eu me lembro quando eu era cadete, alguns diziam, lá em Natal primeiro, aluno aviador, eu e Matu, eles diziam assim, o T-6 entra com a plaquinha do T-6 no Parque dos Afonsos, sai o avião na outra porta. Ou seja, a construção era completa. Um avião de projeto de 30 e pouco. Um avião de treinamento da Força Aérea Americana e nossa Força Aérea, né? Até 2 turmas acima da nossa, a turma do Isaías, chegou a voar o T-6. Então, nós não voamos por muito pouco, né? Aliás, foi uma pena. Um excelente avião para se colocar no ar. Mas eu fui uma vez de saco. Foi maravilhoso. Espetáculo, aquele avião da guerra, muito bom. O aumento da capacitação aeronáutica, de conhecimento aeronáutico, foi se desenvolvendo a partir dos nossos parques de construção, reparo, manutenção simples, em todos os níveis a gente conseguia fazer acontecer esse avião manter-se no ar.
Isso foi causado por aquele ali, pelo P-47 que nós trouxemos da Itália e voamos ele até 50 e quase 60, aquele avião. Esse avião também nós chegamos a voar. Ótica de aproveitamento de oportunidades, é isso que eu quero dizer. A FAB iniciou a história objetivando de forma positiva o desenvolvimento como uma arma essencialmente técnica e eminentemente dependente de evolução. A força nunca pôde se dar ao luxo de estagnar. Se nenhuma força pode, a Força Aérea menos ainda. Né? Que nós pararmos no tempo. Isso está bom, tem um número de plantel de aviões bom, os pilotos são bem adequados e tal. Nós temos 3 necessidades para uma Força Aérea eficaz: doutrina, tecnologia e capacitação operacional. Capacitação operacional e doutrina só são eficientes ou se tornam eficientes se houver tecnologia envolvida. Se não houver, podemos ser os melhores pilotos do mundo, podemos ter a melhor tática do mundo, doutrinados perfeitamente, mas se o avião for ainda um T-6, a guerra já começa perdida. Não há dúvida nenhuma disso. Então, havia e há essa necessidade premente de objetivar isso. Capacidade operacional, doutrina, resulta em tecnologia disponível. Se a tecnologia é obsoleta, a incapacidade operacional e a doutrina não vale nada. Tecnologia é obtida por pesquisa com muito tempo e muito dinheiro. Se não fizer isso, você não faz pesquisa. Isso em qualquer ramo, não é só no ramo aeronáutico, não é no ramo de defesa. Em qualquer ramo é assim. E o Brasil ainda claudica por processos de saltos de voos de galinha no problema de orçamentação para as pesquisas, sejam elas científicas de qualquer ramo. Mas a força não pode prevaricar, ela não pode ficar inerte a isso, ela tem que buscar. Se não buscar, ela se torna inoperante. 50. Estabelecer o primeiro nível de capacitação tecnológica avançada no campo aeronáutico, sem dúvida nenhuma. Então, se o ITA não surgisse em 50 e formasse os seus engenheiros, não haveria, 20 anos depois, uma empresa brasileira de aeronáutica. E nem o seu plantel de suporte industrial que existe, não só no Vale do Paraíba, como em muitos lugares do Brasil, outros tantos polos que levam a isso. Nós vamos chegando à era do jato, né? O nosso velho Gloster. Lembrar que o Gloster foi comprado entre 53 e 55, equipando 2 esquadrões inicialmente em Santa Cruz. Ele era um avião de ponta. O inglês tinha desenvolvido ele no final da década de 40 e operava os esquadrões na Inglaterra, e nós fizemos com que nós conseguíssemos, né? O governo fez com que nós conseguíssemos adquirir 2 lotes de Gloster. Mas dinheiro para pagar era complicado, não era fácil. O que nós fizemos? Foi o primeiro grande exemplo que a gente consegue localizar na história, se nós não falarmos na CSN, que foi uma grande contrapartida que a Força Aérea teve, indiretamente, né? Eu cedo Natal e vocês me constroem aqui, ou me auxiliam a construir uma companhia siderúrgica nacional, que é um orgulho brasileiro hoje. Isso foi uma contrapartida absoluta. Mas o Gloster, como nós não tínhamos dinheiro, trocamos por 16 mil toneladas de algodão. Era um barter, ou seja, ou o que o mineiro velho chama de barganha. Então, eu te dou isso e você me dá outra coisa. Não entrou dinheiro. Foram vários navios com 16 mil toneladas de algodão de tempos em tempos, levando aos ingleses, porque os ingleses precisavam desse material. Estávamos no início da década de 50, o inglês tinha acabado de sair da guerra, fazia menos de 10 anos. E a recuperação não é tão rápida. Compensar, por quê? A negociação entre 2 partes, exatamente essa é a grande definição que a gente tem que deixar.
A compensação, ela deve ser encarada entre duas partes, adicionalmente, ou seja, existe um contrato, eu compro um equipamento de vocês no exterior, vocês me entregam o equipamento e eu pago o equipamento. Está cumprido o contrato principal. Não tem mais dúvida nenhuma. Né? Ninguém deve nada para ninguém. Mas eu posso e devo, numa situação em que as licitações, nós vamos ver que a lei de licitação muda nesses termos, as licitações não existem nas compras estratégicas de defesa, elas não existem, são escolhas, são feitas, há uma inexigibilidade de cumprir a 8666, a famosa lei do gesso, né, das aquisições. Então, essa 8666, ela abre uma lacuna boa para poder a Força Aérea, o Exército, ou a Marinha, ou o Ministério da Defesa, se for comprar para todo mundo, a poder escolher o melhor fornecedor àquele requisito técnico e logístico que ele tem. O Exército, a Marinha ou a FAB. Então, essa situação, ela é definida pelo preço, sem dúvida nenhuma, pelo objetivo estratégico que vai acontecer, eu vou conseguir cumprir com a compra aquilo que eu preciso? Vou. E que mais? Eu quero alguma coisa a mais. Eu preciso de alguma coisa a mais. Se eu estou comprando um avião, você me ensina a fazer a fuselagem do avião? Que eu não sei fazer. Mas eu quero aprender. Você me ensina a fazer a montagem do sistema de abastecimento aéreo? Eu quero aprender, porque eu vou manter. Senão eu tenho que, toda vez que quebrar, eu tenho que chamar você. Você me faz isso, essas contrapartidas, elas são colocadas offset, fora do contrato. É feito um acordo, logicamente amistoso, entre o fornecedor e o recebedor, comprador, e esse contrato, que é chamado de acordo, no nosso caso, ele é assinado pela mesma autoridade que está comprando. A autoridade compra o avião, ou compra um carro de combate, ou compra uma fragata, ou compra lá o que for, né? Um armamento, e essa compra gera um acordo lateral assinado pela mesma autoridade, que é para ter validade. E eu vou dizer aos senhores, hoje essas aquisições pelo contrato sempre foram auditadas pelo TCU, são compras da União, o TCU comanda isso. Os acordos também passaram a ser auditados pelo TCU, que não são pagos em dinheiro, são pagos em créditos com multiplicadores. Senão, alguém vai dizer assim, como é que alguém vai dar mais alguma coisa, entre aspas, e não cobrar por isso? Aliás, numa palestra na ECO, ou no ECO, do European Club Counter Trade Association, em Paris, uma vez, o chairman da ECO me perguntou, ele falou, coronel, por que é que o senhor acha que nós temos que vender um helicóptero para os senhores, entregamos o helicóptero, os senhores nos pagam e precisa ter mais alguma coisa? Eu digo exatamente para podermos solidificar essa união. Nós precisamos que vocês nos transmitam alguma coisa e usufruem também, usufruam desse processo. Os senhores vão ampliar o seu mercado, vão ampliar a capacidade de fornecedores para vocês mesmos. Então eu devolvi a resposta, dei a resposta a ele, e ele ficou sem argumento. Ele falou, nesse sentido eu concordo. Pois é, porque senão não haveria necessidade de pedir mais, né? Mas eu vou dar preferência a você se você fizer isso. Se você não fizer, eu vou comprar um helicóptero na Itália, ou nos Estados Unidos. Eu vou comprar onde for. Só tem uma hora em que você não pode exigir offset, ou seja, criar um acordo lateral. É quando você tem uma fonte única.
only wave. Então, porque o vendedor, o produtor, que é único no mundo, ele diz assim, o que você quer? Eu quero isso. Mas você faz isso? Não faço nada. Eu te vendo isso. E chega. Se você me pagar antecipadamente. Senão nem isso não faço. Ah, não, mas eu queria. Bom, então dá licença, sai da frente e tem o próximo. Então, é a única maneira que a gente, obviamente, abre mão do offset. Né? Isso tem acontecido, e aconteceu muito no processo de espacial. O processo espacial, vez por outra, a gente não pode exigir, ou não consegue exigir, ou age de uma maneira mais política no sentido de deixar acontecer para poder oferir melhores entrosamentos com as empresas que constroem e fazem processos na astronáutica. Ok? Mas é previsto o offset também. Não muda, não. Opa, foi rápido demais. O Brasil entra em 53, adquiriu os Gloster por carga de algodão. Eu falei já. Ok? Princípios fundamentais do offset. Eu não podia deixar de botar meu Cessna T-37, porque eu gostei muito de voar esse avião. Achei barato ele. E o Super Tucano, que o sucedeu. Né? Capacitação de recursos humanos. Absorção tecnológica. Essas são as visões do offset. Capacidade de produção. Né? Então, nós temos aí um TRL a ser discutido e um MLR, né? de construção, de capacidade industrial. Né? O Brasil tem TLRs até altos na indústria aeronáutica, sem dúvida nenhuma já, mas mantém TLRs baixíssimos em indústrias química, por exemplo, área de medicina, ainda claudica muito nesse aspecto. Eu fui um dos que propugnou dentro do Ministério da Defesa, porque estamos fazendo propostas já da política mais ampla no Brasil, para uma política de âmbito nacional, tipo American Buy Act. E eu fiquei muito satisfeito que a semana passada eu li que o Júlio Sidara, que é o presidente da IAB, ele está propondo a mesma coisa. Em Brasília, tá? Não sei se o Pazini sabe alguma coisa a respeito, mas o Sidara colocou que acha interessante termos um American Buy Act brasileiro, Tupiniquim, para poder envolver compras do Estado, sim, mas para mais áreas do que a defesa. Muito mais áreas. A área de saúde, comensuravelmente, compra muito mais lá fora do que nós na defesa. Nós somos cíclicos. Compramos, vamos chegar aí talvez a 60 aviões F-39, se chegar, por enquanto estamos nos 38, 36, perdão. Se chegar a 60 vai ser muito. E vamos parar um tempo, porque tem vida útil, até o descarte do avião, ou até refazer alguma modernização. Mas a medicina compra coisa todo mês, todo ano, e é milhões e milhões e milhões para os nossos hospitais. E não temos um offset desse tanto. A segurança pública é da mesma forma, igualzinho. A segurança pública faz a mesma coisa. A Polícia Federal, ela optou por comprar o Hermes 450, um drone. E aí nos procurou para saber como é que podia fazer offset. Eles lembraram lá de alguma coisa no seguinte, um delegado daquele falou assim, pô, não dá para fazer offset? Aí perguntaram para nós lá no IFI, falei, ué, faz, por que não? Mas pode acontecer dizerem que não pode, mas vai fazendo. Propõe lá a Israel o que compraram daí aí conseguiram alguma coisa, em termos de manutenção e tal. Não prosseguiu o processo na Polícia Federal porque, por problemas internos da Polícia Federal, a Polícia Federal acabou passando os drones para a Força Aérea. A Força Aérea hoje detém esses 450 e o 900 na base aérea de Santa Maria. Mas foi uma tentativa de um órgão de segurança pública, né, de polícia, em fazer que não está incluído na capacitação que a WTO, que é a Organização Mundial do Trabalho, permite
do offset. É como o americano manda nessa organização de trabalho, a Organização Mundial como é que chama? Agora me fugiu. Não importa. Ela exige que só faça-se offset para a área de defesa em países em desenvolvimento. E nós praticamos, e acabou. Porque a gente, quando o americano começa a chiar, a gente fala assim, mas vocês também fazem. Aí fica quieto. Aí passa uns 2 anos sem falar no assunto. Capacidade de produção, economia de meios, redução de tempo. Esses são objetivos estratégicos, sem dúvida nenhuma. Se nós atendemos alguns deles, ou todos, principalmente, nós estamos absolutamente acertando o alvo. Mas também tem a interação de culturas diversas e parcerias ganha-ganha. Eu considero como objetivos culturais. É tão importante quanto. Por quê? Quando eu respondi lá ao francês, eu falei, ambos terão que se beneficiar do processo. E é por isso que acontece. Tanto é que a Saab, quando nos vendeu o F-39, ofereceu 170% de offset. Não foi 100%. 170% de offset. 5 bi e 200 aproximadamente, o contrato era 4.800 por aí, depois subiu, porque demorou mais uns 3 anos para fechar o contrato, subiu para 5 e pouquinho, e foram 9,2 de offset. É quase 200%. É absurdo o processo. Está lá o nosso F-33, e eu considerei o motores a pistão, a essa época, década de 60, e os turbojatos estavam entrando em obsolescência, até porque nós tivemos já no final da década de 60, e principalmente na década de 70, a subida astronômica do petróleo no mundo. E a subida astronômica do petróleo no mundo inviabilizava o voo desse avião aqui, por exemplo. Além de outras coisas, operacionalmente. Ele era um avião da década de 40, de projeto da década de 40, voando nos Estados Unidos ainda naquela época. Aumento do uso dos motores turbo-hélice, daí o sucesso do Bandeirante, lá nos Estados Unidos, nem bem aqui, mas lá. Surgimento da turbina de alto rendimento e baixo consumo, as turbofan começaram a aparecer, e nós começamos a ter um consumo, um processo de avião de alta velocidade com consumo muito abaixo. E incremento das turbinas supersônicas. Então o Brasil, como eu disse, uma força só subsiste se ela permanentemente buscar tecnologias e avançar no tempo. Senão ela sucumbe, não é força. Aí começamos a adquirir os vetores de combate, como o F-103, o Mirage 3 e o F-5. Qual era o foco? Aumento da operacionalidade das equipagens, melhor maneira de chegar à mesa das negociações políticas e econômicas. Não é só na guerra que a gente precisa ter uma força forte, é também nos embates diplomáticos, né? Subsidiariamente, a uma boa diplomacia, você leva 5 esquadrões de F-39 e o outro oponente, ou que seja amigo, ele vai pensar 3 vezes se não aceita ou não. É assim que funciona. Aí chegou o nosso ferro de engomar, não vou falar isso perto do Anima não, que fica bravo. Mas eu tive o prazer de voar esse avião com ele, meu compadre e amigo, colega Jaguar. Jaguar 67. O nome correto é Jaca. Jaca. Isso é coisa de piloto de F-5. Aviação que começava a ficar obsoleta. Não. Nós temos aqui um companheiro que foi de controle de tráfego aéreo, e ele pode dizer isso com maior autoridade. Nós começamos a ter um sistema de controle de tráfego aéreo obsoleto no Brasil. O Brasil é signatário de Chicago, da Convenção de Chicago, de 48, se eu não estou errado, acho que é 48 mesmo. A Convenção de Chicago, nós assinamos essa convenção dizendo que nós manteríamos
um controle do tráfego aéreo nos níveis mais adequados possíveis e evolução. A década de 60, 70, nós não estávamos mais conseguindo manter aquela evolução que era necessária. As companhias aéreas americanas começaram a querer boicotar os voos ao Brasil. Começaram a achar que estava difícil, perigoso voar em cima da Amazônia com um NDB lá no extremo norte, e outro lá em Manaus, lá no meio, e outro lá no fim, depois de Santarém, e voando na bússola velha, né? Ou navegações inerciais, enfim, que dependeriam só do processo interno da aeronave. Então, uma Pan-América da vida, Braniff e outras, e companhias inglesas e europeias em geral, começaram a chiar e gritar lá lá no Canadá, na OASI. Então, pô, olha, tá difícil voar no Brasil, tá complicado. E eu estava comentando aqui agora, um pouquinho antes de começar a nossa conversa, que quando nós éramos cadetes em Natal, alunos ainda aviadores, lá em Natal, nós voávamos com o NDB de Natal. Voávamos com o NDB. Natal tinha uma base com, eu não sei nem quantos aviões totais tinha lá, era muito. Muito. T-37, T-23, T-6, C-47, tinha tudo lá, tudo. Era um monstro. Beechcraft, exato. O 7. E nós voávamos com o NDBzinho. O NDBzinho, acabou. Se ele saía do ar, aconteceu várias vezes, né? Até conta isso no livro uma vez. É um elemento de Chavante, nós voando Chavante, é um avião bem mais moderno, já não é nem TF-33, era um Chavante, um AT-26, né, que foi um acordo Brasil-Itália e tal, e a Embraer deu um salto tecnológico muito grande ao fazer esse avião junto, a montar o avião, receber informações da Itália para isso da Ermac. E um avião daquele, a gente perdia o NDB, e se tivesse mau tempo e longe, a gente não sabia como é que ia, tem que procurar e ciscar e achar quando se ejetava e jogava milhões no chão. Então, foi permitir um adendo da sua obsolescência aí. Éramos controlados pelas almofadas. É verdade, tem razão. Isso, essa vale contar. O T-23, o avião o Irapuru, que era um avião baixo de treinamento, ele não tinha rádio. Imagina, né? Ele não tinha rádio. Ele tinha um buraco no lugar do rádio. Depois ele foi equipado com rádio, um radinho bacana até. Quando eu cheguei a dar instrução na academia e eventualmente voava um T-23 com um cadete no primeiro ano, tinha rádio, já era uma maravilha. Um VHF. Mas ele, na minha época, que era serinho o avião, não tinha rádio. Então nós entrávamos na perna do vento, balançava a asa e a torre tomava conhecimento que entrou um cara na perna do vento. Virava a base, girava a final e olhava para o chão. Cabeceira da pista. Aí tinha um oficial de pista, era um tenente instrutor, e uma meia dúzia de cadete, que era para fazer o papel de levantar a almofada, baixar a almofada, virar a placa amarela, vermelha, jogar, fazer a sinalização. Porque a torre, ela sinalizava para nós se estava livre ou não. Mas cadete, no primeiro ano, no pré-solo, ele olha tudo menos a torre. Entendeu? E a torre não conseguia falar porque nós não tínhamos rádio. Então não se falava. Ótimo. Então a gente pelo menos olhava para o chão, na cabeceira, que era lá que a gente ia posar. Aí a gente via a placa. Amarela, pousa. Ou verde, pousa. Vermelha, ele virava a placa, ele gritava, ele jogava o almofada para cima. Arremete, vai embora, não dá para pousar, que tem avião cruzando o resto da pista, qualquer coisa assim. Aí tem cachorro na pista, aí os caras arremetiam. De vez em quando, ele nem arremetia, ele ficava olhando para a placa, cristalizando, pousava assim mesmo. Era um negócio louco. Então, imagine, nós estávamos ficando numa situação extremamente obsoleta. E a aviação, não só estrangeira, mas também a própria Varig, Real, Aerovias, essas companhias aéreas nossas reclamavam, porque elas voavam lá fora, tinham todo o apoio, né?
Deca, Loran, lá nos Estados Unidos, o cara voava, controlava tudo, radar para tudo que é lado, e nós aqui não tínhamos absolutamente nada. Nós tínhamos um radar SR em São Paulo, um radar SR no Galeão, que era o principal aeroporto internacional, junto com Congonhas. Mas os dois eram rivais. O Galeão, na época, tinha um número de voos maior. E acho que em Porto Alegre, salvo engano, acabou. 3 radares, nem Brasília não tinha radar, nada, que era uma capital nova na época, não tinha nada. Então, na realidade, essa obsolescência era horrorosa para nós e perigosa, sem dúvida nenhuma. Ninguém reclamava porque gostava de reclamar, reclamava porque se sentia absolutamente inseguro. Você estava trazendo 200 pessoas a bordo e não sabia se ia conseguir pousar ou não. É ruim. A Convenção de Chicago, 45 a 46, perdão, errei o ano. A responsabilidade era muito grande. O Brasil moderniza e racionaliza o sistema de tráfego aéreo junto com defesa aérea. Nós tínhamos acabado de comprar os Mirage F-103. Os Dijon Boys estavam lá na França, em Dijon, né? 6 oficiais que foram para Dijon aprender a voar o avião e trouxeram e deram instrução aqui, né? Coronel von Tompovsky e tudo mais. Então, na realidade, o Brasil passou a colocar a defesa aérea como prioridade também e alocou meios de navegação, de controle de tráfego aéreo, fazendo as duas coisas. Um comando da DEPV, que era a Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Voo, e o comando de defesa aérea, o CONDA. Criou o SINDACTA 1, e tudo isso para dizer o seguinte: o aumento da coordenação e segurança nos centros de densidade de tráfego aéreo e efetivo controle de defesa aérea no Brasil. Mas como é que foi feito isso? Compramos o primeiro SINDACTA com a Thomson, hoje chama-se Thales, a Thomson francesa, CFS, e ao comprarmos o sistema todo com radares e o sistema de controle no solo, nós impusemos a venda de 41 Xingus à França, Força Aérea e Marinha Francesa. Ambos os organismos compraram os 41 Xingus, que voaram até muito pouco tempo na Força Aérea, e na Marinha, me parece, ainda tem alguns voando. Hoje, Xingus, um grande avião. Esse aí um PAR, né, que na época não existia nada, um radar de aproximação de pista militar, principalmente, um SR, né, acho que é um SR-9, sei lá, e uma foto do SINDACTA 1, hoje, inclusive. Já estamos 4 SINDACTAs operando no Brasil, fecha todo o circuito nacional. Modelo de negócio com melhor ganho. Década de 50, compra dos Gloster por 16 mil toneladas, que é um histórico. 70, compra do sistema DACTA, 41 Xingu para a França. Em 70 ainda, acordo da FAB Embraer com a Aermac Chavante. Não foi considerado offset, mas o resultado foi o mesmo. Transferência de uma série de capacitações de montagem ao avião, né? Ainda não fabricávamos peças do avião, mas já montávamos e entendíamos o processo de sistema, o que gerou capacidades, depois do A1 inclusive, para as famílias 175, 195 e todos que estão aí agora. Na década de 80 já, que são da Varig, VASP, a Boeing e Airbus. A fabricação de poltrona pela aeronáutica. Mas não é só para defesa? Como é que a Varig e a VASP entrou no offset? Simples. Os senhores lembram que o DAC, Departamento de Aviação Civil, era um órgão militar. Ele não era um órgão civil, não é a ANAC. A ANAC foi derivada daí. Foi criado uma ANAC, deixou de existir o Departamento de Aviação Civil, que era comandado por um tenente brigadeiro. Era um membro do alto comando. Portanto, o DAC servia para quê? A mesma coisa que a ANAC faz hoje. Certificação, não sei o quê também, junto com o IFI, fazia o DAC, e fazia as normas e regras de aquisições, concessões de linha, slot, tudo que você pensa em aviação civil. Portanto, quando a Varig resolvia comprar um avião, ou fazer um leasing, ou seja o que fosse, ou a VASP, ou seja quem for, também a Cruzeiro, tá, as aviações da época,
pedia autorização ao DAC. O DAC dava autorização, estudava aquele processo, acordava e exigia um offset. Por cultura. Não havia norma ainda. Então, a Aeromote, ela fabricava poltronas, tanto para a VASP e Varig, os aviões da Varig, a Boeing e Airbus. Produção de motoplanador Chimango pela Aeromote foi dado pelo RF Fournier, da França, a autorização para fabricar o Chimango, que foi um nome nacionalizado, e ela chegou a vender até para a Alemanha, exportar. Então, tudo com offset em compras de aviões da Varig e VASP. Já na década de 90, chegando a acordo do Brasil e Itália, desenvolvimento do MX, da mesma forma que houve com o Chavante. Um pouco diferente, um pouco mais sólido o processo e melhorou ainda mais a capacitação. A aquisição de 52 helicópteros para o Exército Brasileiro, houve a venda dos famosos 50 T-27, que o Madureira levou, quase todos eles, para a França. Lembra? Foi assim, foi uma epopeia que tem história. Conceito normativo, eu lembro que eu falei que não tinha nada escrito. Então, em 18 de novembro de 91, nós criamos, quando digo nós, eu tive a honra e a felicidade de estar no lugar certo, de ajudar a escrever com alguns companheiros do DAC, alguns companheiros da Cefa, alguns companheiros da Copac, já na época, alguns companheiros do IFI, eu estava lá nessa época, por isso estava embutido no grupo de trabalho, e escrevemos a política de offset. Levou um ano fazendo isso. O que a gente queria como contrapartida tecnológica para normatizar o processo na Força Aérea? O ministro que determinou. E aí, em 18 de dezembro de 91, o brigadeiro Sócrates da Costa Monteiro assinou a portaria e publicou a orientação do processo de offset, da política de offset, que derivou a política da defesa em 2004. É praticamente a mesma, lógico que já mudou, mas logicamente que ampliou-se, né, para os outros níveis, e já mudou alguma coisa. Conceito normativo. Esse é o artigo 3 do inciso 6º da atual política da portaria 3990 de agora, 3 de agosto deste ano. A última modificação da política da offset do Ministério da Defesa. Ela diz no seu artigo 3º que é a prática compensatória acordada entre as partes como condição para a importação de bens e serviços ou tecnologia com a intenção de gerar benefícios de natureza tecnológica, industrial e comercial. Tipos de offset, o direto e o indireto, pode ser os dois. O direto é totalmente ligado ao processo de aquisição. Eu estou comprando um F-39, se eu vou fazer a asa do F-39, ele é direto. Ok? Não tem dúvida. Indireto. Eu estou comprando um F-39, ok, mas eu me ensino a fazer alguma coisa para o Embraer 195. Tem nada a ver com o F-39. Mas a empresa vai fazer, vai transferir alguma coisa, vai causar algum benefício ali, é um offset indireto. Pode ser até a venda de produtos agrícolas, de agronegócio. Pode. É o melhor? Claro que não, mas pode. Quando nós compramos o helicóptero russo, houve uma grande contrapartida de compra de carne nacional. Agro. Valeu? Economicamente, na balança comercial deve ter valido. Anteriormente havia o relacionado que está no indireto. Hoje em dia a compra de carne, a venda de carne, por exemplo, seria um relacionado. Leis e regulamentos. Constituição Federal, no artigo 218 e 219, o Estado tem que impulsionar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a formação e a autonomia tecnológica. A Lei 8666, ela muda no artigo 3, os editais para contratação de bens, essa é a lei de compra, né? Que são. Os editais para contratação de bens, serviços e obras poderão requerer que o contratado promova compensações comerciais. Isso não existia, foi colocado em 93. E industriais e tecnológicas na forma que estabelece o Executivo Federal. Por quê? Porque a norma da aeronáutica é de 91. Aí houve uma influência, principalmente pela Cefa, Secretaria de Economia e Finanças e Administração da Aeronáutica, hoje fez isso.
A Lei 12.598, 2012, ela cria no artigo 4 um complemento a 8666. Os editais e contratos, porque ela trata de produtos de defesa ou sistemas de defesa ou produtos estratégicos de defesa. Ok? Então ela especificou mais ainda. A portaria, dali em diante não tem mais legislação. Aí temos legislação que eu digo com força de lei. Aí nós temos portarias e só. A portaria 3990 do gabinete do ministro, ainda, aliás, ministro do MD, de agosto de 33, o seu artigo é a política de compensação tecnológica, industrial e comercial, se aplica às compras, não sei o que, tal. Só para dizer que ela existe e precisa ser cumprida pelas três forças. A portaria 30 do TCTA, através da ICA, Instrução de Comando Aeronáutica 360, ela normatiza o processo de compensação na FAB inteira. No Exército e na Marinha tem legislações internas condizentes a isso. E ainda tem aqui, o ciclo de vida do material com instruções de março de 2007, porque toda vez que nós chegamos ao descarte, ou seja, o ciclo se completa, o descarte é feito, a partir do momento, nós precisamos, ao atingir o descarte, nós vamos precisar que esteja sendo feita uma aquisição para substituição. Coisa que nem sempre acontece. Nós tivemos esse lapso enorme da aviação de caça, ficamos aí um lapso de tempo tão grande que os governos decidem, não decidem, faz, não faz. Isso foram mais de 10 anos, para ser mais preciso, até chegar ao Gripen. Mas a DCA 400, ela preconiza como fazer isso. Só não faz porque não quer. Parâmetros de offset do Ministério da Defesa, é bem rápido. Compras mínimas de 50 milhões em 12 meses, 100%, normalmente é mais. Eu lembro que o F-39 são 170%. O Aerolula foi 150 e poucos por cento. Foi uma compra barata, 57 milhões de dólares, mas conseguimos fazer mais de 100 milhões em offset. A fonte de obrigação, aquisições internacionais diretas ou subcontratação, é aquilo que eu falei. O KC-390 é um produto, um projeto nacional, não caberia offset. Mas quando você compra o motor dele, que é caríssimo, você gera processos de offset. Multiplicadores, acordo a cada tipo de obrigação, caso a caso. A FAB usa um multiplicador de 1 a 5 para poder atingir os valores de compensação. Penalidade, legislação administrativa, com multas e garantias bancárias, para o organismo que não cumpre, ou seja, o fornecedor não cumpriu, ele vai ser penalizado. A força é igualzinho de um contrato, não muda nada. Enfoque, setores da indústria aeroespacial e defesa, e poderá ser determinado para valores inferiores aos 50 milhões. Começou, na primeira política, começou com 1 milhão. 1 milhão de dólares. Em 91. 2 ou 3 anos depois, 4 anos depois, passou para 5 milhões. Perdurou até 2018. 5 milhões. Aí deu varejo, né? Você comprava 5 milhões na área de defesa, é muito pouca coisa. Você já chegava a 5 milhões, aí você tinha que fazer um estudo, um trabalho enorme para projeto de offset. Aí em 2018 mudou-se para um valor mínimo de 50 milhões. O que não impede que valores menores possam ser exigidos também, de acordo com a estratégia que o governo pretende com aquela compra. Continuando aqui, offset direto preferencial, o indireto é aceitável. Elegíveis são transferência de tecnologia, investimento, coprodução, produção sob licença, apoio e comercialização e capacitações em forma de comércio de toda maneira. Renúncia à fonte única, que eu já citei, ou acordos internacionais de governo a governo, no caso do A1, do AMX. Banco de crédito, 50%, ou seja, ele cumpriu mais do que o previsto, pode gerar um banco de crédito. Então, o fornecedor tinha que cumprir 150% de offset, mas ele cumpriu 200%.
Que ótimo, maravilha. Bom, eu tenho 50% aí que eu posso guardar? Pode. Por quanto tempo? Até 5 anos, transferíveis para o mesmo fornecedor numa próxima compra que ele tiver em, no máximo, 5 anos. Se a gente não comprar em 5 anos, ele perdeu o direito ao crédito do banco. Pré-offset? Não. Tem muita gente que ligava para mim no IFI e dizia assim, gente que eu digo é empresa. Olha, eu tenho um projeto de offset, eu estou vendendo, eu estou participando da concorrência do armamento tal, e o offset que eu vou oferecer chega a mais de 100%, tá? Sim, senhor, ótimo, beleza, maravilha. E aí, mas eu tenho uma empresa que eu já invisto nela há 5 anos. Ela fica em São José, ou fica em São Paulo, ou fica em Curitiba, tá, eu digo, que ótimo para o negócio do senhor. Para nós não vale nada. Né? O cara pergunta se ele não pode validar aquilo que ele já investiu como offset no Brasil. Não tinha nenhuma ligação com o processo de compra que ele está participando. Tem uma situação que é um pouco diferente, que é eu chamo de offset em avançado. Eu estou vendendo, ainda não está escolhido, ou já está quase, entre eu e ele, eu aviso, olha, eu estou abrindo uma empresa aqui, ou estou comprando parte de uma empresa, ou estou investindo numa empresa aqui, para fazer exatamente isso que eu quero vender. Aí a gente quantifica e aceita. É diferente, completamente diferente. Projeto de offset, aqui é um gráfico, só vou acelerar para poder facilitar. Quanto vai o valor econômico, quanto vai o projeto de offset em si. Ele começa aqui, termina aqui, é aqui o projeto. Se ele for cumprido nesse ponto, está cumprido, está tudo certo. Mas é esse o interesse do offset, o resultado do offset? Não, não é esse. Porque é pequeno esse processo na linha do tempo, ele é muito pequeno. Aqui ele lança uma semente. Então, resultado de longo prazo, o que nos interessa? O que ele vai fazer, o que vai frutificar lá na frente sobre aquele mesmo tema ou temas adjacentes. Então, reconhecimento de crédito ocorre aqui, está claro, o processo de resultado a curto prazo está cumprido, mas o que nos importa é se houve resultado a longo prazo, se existem derivações desse processo, spin-off, processo dual, se aquele processo pode ser utilizado não só para defesa, mas para outros setores da indústria. O objetivo do offset é esse. Síntese da estrutura da aeronáutica, eu vou acelerar isso aqui, porque também todo mundo conhece, só para dizer o seguinte: as organizações compradoras da FAB são a DIRMAB, a CICEA e a COPAC. E aqui uma propagandazinha do IFI, para homenagear meu dileto diretor lá, Isaías. O que o IFI faz? Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, que é pendurado no DCTA. Ele faz certificação, faz garantia de qualidade governamental, faz metrologia e faz o desenvolvimento industrial, o processo de offset e o fomento tributário também. Então, o processo de offset, ele controla, é o IFI que controla principalmente as aquisições da COPAC. Também quando a CICEA pede, também quando o DIRMAB pede. Só que COPAC detém mais de 90% do processo de offset na FAB. Está aqui o que o provedor estrangeiro, 50 milhões, o comprador, o que o IFI faz, prospecção de offset, desenho do projeto, ele auxilia o comprador nesses tópicos aqui e vai até o reconhecimento de crédito de offset, informando ao comprador da Força Aérea. E nós estamos estudando, está um pouco difícil, está no Ministério da Defesa, a criação de um fundo de investimento. E o offset seria também, além de investimentos na própria empresa,
esse fundo de investimento ele seria uma parte da compra do contrato principal depositado no Brasil, antes da empresa receber, e guardado para projetos de tecnologia de interesse das forças. Seria a cargo do Ministério da Defesa. Está um pouco complicado porque nós temos que discutir isso com o Ministério da Economia. Mas ainda está sendo estudado. Resultados importantes, né? 7 grandes resultados aí. O F5, o que ele gerou na sua programa de modernização com a Elbit? Investimento na aeroeletrônica em Porto Alegre, ampliação da AEL, transferência de tecnologia e treinamento exterior de 20 engenheiros, isso no começo. Apoio logístico à frota da FAB e o valor do offset foi 180 milhões de dólares. O VCX que eu falei, o valor do offset foi 120 milhões, ele custou 56 milhões o contrato de compra. Ele criou a Sonaca belga, criou uma Sobraer no Brasil, que é uma subsidiária dela, que por sua vez controla a Pessolar e a Sopesaer, em São José dos Campos. Eles fazem montagem, subconjunto, fabricação de peças, transferência de tecnologia houve, capacitação para poder abrir essas 2 empresas, estão lá. Montagem de partes para aeronaves Airbus e Embraer, que foi o C295, por causa do C295, que é o Amazonas, a aeronave da casa, hoje militar, Airbus militar. A carga de trabalho foi retirada da Bélgica, para poder abrir a Pessolar e a Sopesaer. Deu briga na Bélgica por causa disso, deu um monte de greves de metalúrgicos na Bélgica por conta disso, né? A Sonaca teve que responder ao governo belga por causa disso. Mas ela manteve. Está lá, a Pessolar e a Sopesaer estão firme e forte em São José dos Campos, fazendo. Está aí o Amazonas. Carga de trabalho na Graúna, em Caçapava, fabricação de componentes para PW do Brasil. A ThyssenKrupp Automata em Taubaté fabrica componentes metálicos e montagem de subconjuntos para o C295 e fabricou para o C295 para o C295 de busca e salvamento, foi comprado mais 4 aviões depois. A Omnis de São José, manutenção do sistema de controle de voo, a manutenção de aviônica na AEL em Porto Alegre, a integração módulo-aviônica aplicada à Equatorial, sistemas, Pazini acho que conhece isso bastante. Manutenção no motor PW 127 do 295, que é o C105, pela IAS em São José da Lapa, em Minas, o valor do offset é 600 milhões. Não é pouco. O Caracal H36 da Airbus, manutenção da FLIR, que é uma câmera, no Brasil pela Aerobras de Taubaté, suporte às forças e as Forças Armadas com a própria H36, que elas auxiliaram pelo Esquilo, pela Elibras, que está ampliando cada vez mais. Manutenção do Maquila, que é o motor do 225, esse aqui, pela Safran, no Brasil, a Turbomeca, lá no Rio. Fabricação e montagem de componentes atuadores de aeronaves e Airbus pela Liebherr, em Guará. Valor do offset, 240 milhões. Aqui está escrito que o offset foi 10%, que os franceses não queriam de jeito nenhum, queriam fazer cooperação industrial só. Que dá mais ou menos na mesma, só que eles dirigem para onde querem. E nós não aceitamos isso, conseguimos brigar muito e conseguimos 10% de offset, pelo menos. Então, o valor foi 2 bi e 400 milhões de dólares, 1 bi 900 e pouco de euros, 4 bi qualquer coisa de reais à época. Então foram 240 milhões de dólares em offset e 10%. O P3, comprado a casa, ele foi comprado na Marinha Americana, usado, e levado para a OGMA, que é Oficinas Gerais de Manutenção de Manutenção Aeronáutica, que é portuguesa lá em Alverca, e comprada pela Embraer, né? É a dona majoritária da OGMA hoje em dia. Nessa época ainda não era. Assistência técnica nos sistemas embarcados do P3 à ATEC,
transferência tecnológica e capacidade de suporte até carga de trabalho, e mantém a atividade de suporte à FAB com valor de 500 milhões de dólares. Programa KC-390, estamos chegando ali. Acordos firmados, até agora 6. É muito difícil fazer acordos quando você compra, a Embraer não podia esperar nós acordarmos, porque leva tempo. Ela tinha que comprar um motor ou o avião não voava no prazo que ela precisava. Então ela comprou um motor. Quando comprou o motor, nós fomos discutir com o vendedor algo que ele deveria ofertar quando fosse candidato à venda. Ele já tinha vendido. Aí ele oferta aquilo que ele quer. E você discute 200 vezes para aceitar o que é possível. É ruim, não é bom. Mas conseguimos fazer acordos com a Rockwell Collins, através de beneficiários da própria Rockwell Collins no Brasil. A IAE, a G Motores, que forneceu os motores deles junto ao PAMA, e a PW, regionais, das oficinas regionais. A Buy System, né, com a Embraer, a Thales, com a TAP já foi concluída, a TAP nem existe mais, em 22 ela fechou, né? Não existe mais, mas foi cumprido o offset junto à TAP. Ela passou para, não me recordo agora, para quem que passou essa manutenção junto à Thales. A Rolls Schwartz brasileira, e a Goodrich Hamilton Collins com o Comando de Preparo e Emprego da Força Aérea, o ITA e a empresa do Exército aí mesmo. O valor é mais ou menos, ele não está calculado completo ainda, porque ainda falta. Está em 1,4 bilhão de dólares. Só esses offsets feitos aqui nos subcontratos da Embraer. Programa FX2, Gripen. Está aqui, transferência de tecnologia, beneficiários. Embraer, o GDDN é uma fábrica dentro da fábrica de Gavião Peixoto, é o Gripen Development Design Network. Então é uma rede, é uma empresa fechada dentro da empresa, completamente. Os funcionários da Embraer de Gavião Peixoto não têm acesso ao GDDN. 60% foi atribuído à Embraer. Não podia ser diferente. A EL, a SAM, a AKR e a ATEC foram aquinhoados com 39% e o governo, através do DCTA, 1% só. Acordo 9,2, 170 do valor principal, chega o acordo foi 5,4, perdão, o contrato, e o acordo passou a 9,2 bilhões de dólares. Então a grande força do offset hoje é o F-39, sem dúvida nenhuma. Está ele aí. Não é agora não. Projetos foram implementados da Copac, está ali, cerca de 12 bilhões em crédito sob coordenação da FAB. Eu não estou falando em Marinha nem no Exército, só a FAB. Ainda falta, na realidade, aqui é Copac, falta alguma coisa do DPED, do DCEA e alguma coisa do CONGAP. Mas são ínfimos. Eu diria que talvez incremente aí 1 bilhão a mais, se chegar. Okay? Capacidades objetivas. Rápido. Aeronaves e sistema de combate, elasticidades para o EW, para o C2 ISR, que é Inteligência, Vigilância e Reconhecimento, através de aeronaves ou de VANT, aqui é um Hermes 900. E o F-39, claro. Infraestrutura, centro de controle, estação de planejamento de missão e simuladores e rigs. O rig aqui já foi a Embraer, conhece alguns rigs lá dentro, são fabulosos, né? Esse rig é um rig militar, claro. Esse rig é a fotografia do GDDN, é lá dentro. É lá um rig do F-39, exatamente. Sistema de apoio na rede lógica, aeronave, sistema de controle, aí tem todo o sistema de comando e controle, em termos de comunicação e vigilância, e um radar.
né, para simular, para exemplificar o processo dessas redes lógicas. Offset reverso. A Embraer agora virou vidraça. Né? Agora não, há algum tempo. Então, quando ela vendeu os Tucanos para a Colômbia, ela teve que capacitar o Ministério da Defesa e a atividade de certificação aeronáutica por uma empresa brasileira. Foi feita pela DCABR, lá em São José dos Campos, com o apoio do IFI, coisa que o americano não faz. Lembrem-se que o governo americano não apoia de jeito nenhum processo de offset da empresa americana que deva alguma coisa. Já a Embraer devia à Colômbia, a DCABR foi contratada pela Embraer, a DCABR é uma empresa nacional, lá de São José, a prestar o serviço. Mas ela se sentiu incapaz plenamente, pediu auxílio ao IFI, o IFI considerou e concedeu. É possível fazer dessa forma. Também, ela, na venda dos AEW, a Grécia recebeu peças fabricadas na Grécia para instalação nas aeronaves da própria Grécia. São dois exemplos rápidos para saber que não só recebemos, mas também hoje somos doadores de offset, claro. E não é só Embraer. Não é só Embraer. O Cargueiro Multimissão está aqui, KC-390, vendas confirmadas 19 para o Brasil, é um 28, mas existe uma cláusula no contrato principal que, no mínimo, o break-even tinha que ser esse número, para poder a Embraer embarcar no projeto, senão ela não embarcava. Pagamos o desenvolvimento e pagamos o contrato de aquisição. Só que, a cada aeronave vendida atendendo ao exterior, o Brasil poderia abater desse montante total, até o número X, que, salvo o melhor engano, é 17. Eu posso estar errado. Hoje, o Brasil está com 19 e já atingiu esse break-even novamente e mais. Né? 5 para Portugal, 5 para a Áustria, 5 para a Holanda, 2 para a Hungria, 2 para a Tchecoslováquia, 2 para a Suécia, 4 para a Suécia, né? Está em interrogação ainda, está em discussão, e já surge a Coreia do Sul querendo comprar também. Pode ser que, e Deus queira, que aconteça. Aqui é o Grip NG F-39, multimissão. Você passa para nós? Grande Lucas. Se não fosse ele, eu estava perdido. Agora bota no grande. Aí o primeiro voo do Gripen na Suécia, ali em Shopping, voado lá pelo Richard Lundgren, que é o piloto de ensaio deles, da Saab. I've just been up flying the first Brazilian aircraft that you can see behind me. Yeah, great joy. All the things around were just perfect. Couldn't ask for more. Better Brazilian weather. The flight itself went completely smooth. Of course, we've trained this before in the simulators and we've done a lot of rehearsal yeah, we performed all the test points that we had for the day and it worked exactly as we expected, so happy. Hello! Thank you! Oh, thank you! Esse era o chefe da Confine lá da Suécia. É o Tenente Coronel Leite, filho do Tenente Brigadeiro Leite, companheiro nosso. Obrigado. Pode voltar lá, por favor? Não. Aí. Ele foi com dor de cabeça. Ok. Obrigado. Ok. Então, se nós temos um país que tem minerais para explorar e vender, nós precisamos fazer compensações realmente de transferência de tecnologia, ou comerciais, ou industriais, que não é um plano de salvação para nenhum país, não. Ele não é. Ele sozinho não faz verão.
Mas é um método muito inteligente para adquirir tecnologia e capacidade para qualquer dos países. E todos eles usam, sem dúvida, mesmo os países europeus desenvolvidos e até mesmo o americano, que se nega a dizer que ele pratica o offset. Porque senão a gente não consegue chegar a produzir novidades, né? A gerar tecnologia e transformar em inovações. Inovação é tudo aquilo que você consegue utilizar na prática. Se você não consegue utilizar na prática, ele fica guardado numa gaveta e não serve para nada. O Brasil, grande produtor mineral, sem dúvida nenhuma, de toda a ordem, além do agropecuário, precisa transformar-se cada vez mais no processo industrializado. O agro é o grande carro-chefe da nossa exportação e da nossa produção, o que não é errado, claro que não. Mas nós precisamos equilibrar um pouco melhor essa balança também. Não é tirar do agro e sim acrescentar na indústria. Aí eu fiz um versinho em homenagem ao meu amigo Isaías, que gosta de versos. Tá lá. Obter técnica e saber, vale sim o compensar, gera ganho entender o valor disso e ganhar. Entender bem essa forma de ganhos mil receber, mas nunca esqueça da norma de que criar é mais que ter. Ok? Então, a política de contrapartida é orientada para o futuro, nós não temos nenhuma dúvida disso. Está aí na doutrina da Força Aérea agora, DCA 1.1, doutrina básica. A Força Aérea precisa de uma grande capacidade dissuasória para operacionalmente moderna e atuando de forma integrada para a defesa dos interesses do Brasil. Não há dúvida disso. Se não tivermos isso, não temos uma força. Muito obrigado. Excelente palestra, Coronel Afonso. Excelente, nós cumprimentamos. Agradecemos muito a sua presença aqui. E convidamos agora o Brigadeiro Gabriel a fazer a entrega ao nosso palestrante de um diploma de honra ao mérito. Por favor, Brigadeiro. Bom, queria tecer duas palavras. A primeira sobre o tema. É para a gente novidade esse tema, né? É um tema complicado na minha cabeça, não é só compensar, é difícil. A cultura brasileira vai além da compensação, ela sempre tem um interessezinho junto com isso. E agora, na medida que foram aparecendo as projeções, muitas afetam o nosso romantismo. Quando aparece o P3, eu fui médico da aviação embarcada, eu andei no P16, era um risco, 4 horas em cima do mar, né, longe da costa, etc. Aí vem um P3 e acaba com todos os P16. Um P3 fazia mais que todos juntos, porque ele já pegava o submarino lá de cima e a gente ficava ali soltando boia de fumaça quando achava algum submarino. E depois eu vi a palavra Elbit. Eu me lembro quando eu fui vice-diretor, antes de ser diretor do HFA, eu fui escalado para ir para Israel e para fazer um relatório se eu era a favor da Elbit vender para a gente tecnologia de saúde. Eles tiveram, num determinado momento, uma crise, quando as guerras se arrefeceram, e eles que eram só fabricantes de guerra, começaram a fabricar medicina, saúde. E eu fui escalado para ir lá, eles tinham um sistema que, se a gente comprasse em Brasília, você ia para o hospital fazer o exame, com o número do estacionamento, 1 hora do estacionamento, acabava o teu exame, você chegava em casa 2 horas depois, o correio entregava o resultado do teu exame já pronto. Todas as clínicas com um centro de computação. Se você fosse para o raio-x, aquele centro já tinha teu exame pronto. E isso ia matar, se a gente adquirisse, ia matar todos os laboratórios e todos os lugares que tivesse exame em Brasília, além de custar uma fortuna. E se a gente não conseguisse pagar, o governo se responsabilizaria por pagar a tecnologia que eles tinham.
Eu entreguei meu relatório sendo contra, fui criticadíssimo pelo general que tinha todo o interesse de implantar, e eu saí de lá desse tamanho, porque ele me deu uma esculhambação. Você foi para lá, passeou, foi para a Hungria, foi para aí, no fim foi um relatório contra. Eu falo, sou contra porque, na minha cabeça, sem querer fazer palestra, o homem normal é o desconfiado. Na minha cabeça, e eu gostaria de passar isso, que é uma tese do maior psicanalista que existe. Ele diz: o homem normal é o desconfiado, porque o que for otimista toda hora vai dar com os burros na água, e o que for pessimista já é pessimista e sempre vai estar ruim. Agora, quanto ao palestrante, é muito difícil fazer uma palestra para o nosso nível, é muito difícil, porque ele tem que ter... Agora ele tem titularidade, ele tem mestrado, tem um curso, todo esse preparo para chegar num momento aqui tranquilamente falar do jeito que ele falou para a gente, colocando um assunto que é para a gente novo, de uma forma clara, e foi brilhante aqui, foi brilhante. E vou passar o nosso diploma para que ele guarde num cofre, né? Porque nós somos tão importantes. Isso aqui é um momento de orgulho para quem está falando, mas para a gente de prazer. Que guarde num cofre, meus parabéns. Palestra foi brilhante. Obrigado. Aqui é um honramento, o distrito do senhor Coronel Vereador Afonso Henrique Rodrigues Souza, compareço a proferir nessa data, compensar a boa política e desenvolvimento tecnológico pelo OF7, realizado no ciclo militar. Assina o Coronel Américo e o Coronel Decano Onofre Ramos. Muito obrigado, Coronel Américo, pela deferência, brigadeiro, pelas suas palavras, sem dúvida nenhuma, e pela paciência dos amigos aqui presentes. Estou sempre à disposição, quando acharem importante, solicitar alguma informação ou coisa que o valha. Meu e-mail e o telefone estão à disposição. Muito obrigado. E agora todos estão convidados para o almoço de confraternização no andar térreo, aqui no Salão Social do Círculo Militar de São Paulo.